Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. O nosso autor de hoje é o Marco Antônio Baleiro Alves, ele já está aguardando para conversar com a gente. Mas antes, vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele, que é Tecnociência Solidária em Áreas Rurais. Repensar a pesquisa à ação. Primeiramente, Marco, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem. Perfeito, Obrigado pela Marco. oportunidade aí desse diálogo aí, dessa conversa, para a gente poder apresentar o livro, né? Perfeito, Marco. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Marco, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Certo. Bom, a minha carreira, ela é bastante, digamos assim, diversa, né? Eu fui professor de Química durante 2 anos, lecionei em cursinhos pré-vestibulares, escolas de nível médio, estadual, faculdade lecionando a química mesmo, química geral, fisicoquímica, química orgânica, bioquímica, para o curso de farmácia, para o curso de enfermagem, que eu sempre gostei muito de sala de aula. Eu sou licenciado em química desde 2005 e depois desse período que eu me formei, eu fiz um concurso para químico da Universidade Federal do Tocantins. Trabalhei lá durante alguns anos. Lá eu pude fazer, sou muito grato à Universidade Federal do Tocantins, porque lá eu me especializei em inovação, eu fiz um mestrado que a gente chama de mestrado em agroenergia, mas na prática o mestrado em energias renováveis na agricultura. Eu terminei esse mestrado em 2008 e depois eu tive a oportunidade de atuar como diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica da universidade. Trabalhei com patentes, me especializei em patentes, aproveitei e fiz um curso de pós-graduação em patentes na Universidade Federal de Goiás, que é a universidade em que eu me graduei. Eu fiz o curso de Química e no final de 2019 eu ingressei no doutorado em Política de Ciência e Tecnologia na Unicamp. Então, fiz o doutorado no período da pandemia, né, a partir de 2020, concluí em 2024 com muita luta. Não foi fácil aquele período, né, para ninguém. E foi nesse período que eu desenvolvi a ideia de fazer o livro. Perfeito, Marco. Agora que a gente já conhece um pouco da tua trajetória, e antes da gente falar de fato então sobre a obra que nós estamos lançando hoje, eu gostaria que tu contasse para a gente como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre esse teu livro. Então, já há muito tempo que eu queria publicar um livro impresso, né? Porque eu trabalhei na organização de 5 livros. Eu organizei livros junto com alunos do curso de especialização em gestão da inovação e política de ciência e tecnologia, da qual eu fui coordenador também no período em que estive na Universidade Federal do Tocantins. Então, junto com o professor Gilson, que foi uma pessoa que me inspirou muito nessa, nessa, nessa coisa de a gente querer publicar livro, né? De escrever e de colocar as nossas ideias no papel, né? O professor Gilson, inclusive eu agradeço muito a ele por me dar grande parte dessa inspiração para ser um autor hoje de livros, né? Então, nós organizamos alguns livros sobre política, ciência e tecnologia relacionada à educação, gestão da inovação e uma série de outros assuntos relacionados. E aí, no doutorado, aquela crise da pandemia, né, me inspirou ainda mais a produzir um livro. Produzi um livro sobre algumas visões muito particulares
da política de ciência e tecnologia na América Latina, né? E esse livro eu publiquei em PDF apenas, digital, né? Mas eu continuava com aquele sonho, né? Com aquela ideia de desejo de publicar um livro impresso, né? Que para mim sempre significou muito. Eu gosto muito de ler, fui educado num ambiente de intelectual, de leitura, e fui me inspirando. E aí, um certo dia, na verdade, eu fiquei muito tempo procurando uma editora, viu? E a editora que me agradou mais foi a Diálogo Freiriano, em todos os aspectos. Eu percebi que a editora tem todas as condições para oferecer, né, um trabalho muito profissional. E aí eu escolhi o Diálogo Freiriano e nós publicamos esse livro. Que legal, que bom que tu sentiu que as tuas expectativas foram atendidas e que a editora pôde suprir essa necessidade que tu tinha e que bom que a gente está fazendo hoje, então, o lançamento dessa tua obra, que é Tecnociência Solidária em Áreas Rurais, Repensar a Pesquisação. Aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso à obra do Marco Antônio Baleiro Alves, Tecnociência Solidária em Áreas Rurais, Repensar a Pesquisação. Agora vamos ao que de fato nos trouxe até aqui. Eu gostaria, Marco, que tu falasse um pouco sobre o teu processo de pesquisa. Tu já deu uma pincelada ali na frente, o que te motivou então a escrever um pouco sobre esse assunto, mas conta pra gente um pouco do teu processo de escrita e aproveito para te pedir um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Perfeito. Então, além do professor Gilson, que foi um autor que me inspirou muito, né, foi o professor Renato Peixoto Dagnino, da Unicamp. Esse aí me inspirou mais ainda, porque eu entrei no doutorado em Política de Ciência e Tecnologia com ideias, digamos assim, tanto quanto contra-hegemônicas, porque eu já tinha um histórico de contestação do modelo hegemônico de inovação e de crítica. Eu trabalhei com patentes, sou autor de algumas patentes também, junto com outros autores, mas nós sempre fomos muito críticos ao sistema patentário e a forma como o conhecimento ele é apropriado, monopolizado por grandes conglomerados econômicos, né, e no sistema capitalista em geral, que acaba beneficiando pouco os mais vulneráveis, os mais pobres e a maior parte da população, né, principalmente dos países do sul global. E acho que a pandemia deu um exemplo muito claro disso em relação aos países da África, que imploraram pela quebra de patentes das vacinas e por isso eles sofreram muito nesse período e ainda sofrem. Então, esse sistema de patentes que é atrelado ao sistema de inovação, ele tem alguns, digamos assim, desafios, né? E é um pouco, para quem trabalha e defende com inovação, um tanto quanto difícil aceitar essas críticas. Eu sabia que era um desafio, também por conta dessas dificuldades que as pessoas têm em aceitar os problemas que estão relacionados aos processos de inovação, sob o ponto de vista social mesmo, que eu falo. E o Renato Dagnino, ele também tinha ele sempre teve essa perspectiva de que é um pouco do Fausto Borda, né, que é aquele sociólogo colombiano que traz uma ideia contra-hegemônica, também crítica, né? Tem também outros tantos intelectuais, Oscar Vassavsky, o cientista conhecido como cientista rebelde, né? Que também era um químico, por sinal, e se especializou em política de ciência e tecnologia. Teve também o Amílcar Herrera, quer dizer, todos esses intelectuais, grandes intelectuais, Jorge Sábato,
eles tinham uma pegada do que a gente pode chamar de pesquisador militante, né? Porque quando você publica um artigo científico, esse artigo ele fica restrito à base de dados para dentro da comunidade de pesquisa nacional e internacional. Quando você publica um livro, você é uma forma diferente de você difundir o conhecimento, porque você dá acesso a camadas mais, digamos assim, não intelectualizadas da sociedade, certo? E talvez por isso que a academia tem um pouco de preconceito em relação à publicação de livros impressos, porque os livros impressos, eles não trazem, digamos assim, uma pontuação tão desejada quanto artigos da Nature, da Science, enfim, artigos de ponta, né, digamos assim. O que é também algo muito questionável sob o ponto de vista da carreira de um pesquisador, né, eu diria, né? Então, já aproveitando aí para poder espetar um pouco aí, né, provocar um pouco os ouvintes em relação a esse tema, né? E é sempre bom a gente ter essa perspectiva crítica. E a palavra crítica ela vem de análise, né? De você dividir em partes menores para você poder compreender melhor como funciona determinado sistema. Então, a ideia de publicar o livro veio desse questionamento, dessa angústia, dessa inquietação que eu já tinha há muito tempo em relação a esse modelo hegemônico de patentes e de inovação, né? Porque a gente ouve muito falar em inovação, mas a gente não ouve tanto falar em ciência e tecnologia, que são dois conceitos basilares, né? Inclusive para a inovação, né? Então, foi com o Renato Dagnino que eu tive uma inspiração profunda e eu guardo uma admiração muito grande por ele, por ser, eu considero como um dos maiores intelectuais do pensamento latino-americano de forma geral, e de fato ele hoje dos pouquíssimos, ou se não for o único, intelectual vivo do pensamento latino-americano de ciência, tecnologia e sociedade. O artigo mais citado em ciência, tecnologia e sociedade da América Latina é do professor Renato Dagnino. Então, assim, eu sempre admirei essa perspectiva crítica e eu comecei a perceber que de fato havia, quer dizer, existiam, né, e existem caminhos que a gente pode utilizar na nossa carreira, na nossa pesquisa, a partir de um viés crítico, né? E porque, assim, na verdade, o que a maioria das pessoas não percebem é que a produção de conhecimento no mundo, né, a gente pode chamar de ciência, tecnologia, inovação, ela, digamos assim, ela é eivada de política, né? Ciência também tem política, tecnologia também tem política. Então, todas essas a forma de se produzir o conhecimento, ela não é neutra, tá? Sempre existe um viés político por detrás ali de uma concepção de ciência, né? Se eu, por exemplo, vou estudar o lamarquismo, a gente vai ver que existiam interesses políticos por trás do lamarquismo, né? E aí vem o darwinismo, né? Que foi digamos assim, uma teoria que revolucionou a biologia hoje no mundo, né? O evolucionismo e tal. Quer dizer, o darwinismo também, ele existiu política atrás daquilo ali, né? A Big Science, que ocorreu nos Estados Unidos, naquele período, principalmente ali no período da Guerra Fria e no período durante a Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, que é essa corrida armamentista e tecnológica que ocorreu entre Estados Unidos e União Soviética, né? Por trás dessa big science de você lançar foguetes para fora do espaço e para a Lua, enfim, tudo isso tem política por trás disso. E 99% das vezes essas políticas elas não, digamos assim, privilegiam ou olham, escutam as demandas da maior parte da população. Né? Essa que é a realidade.
A gente vive num sistema capitalista, é bom a gente sempre lembrar isso. E a ideia do livro foi isso. Então, o spoiler que eu posso dar do livro é que, diferentemente da minha tese de doutorado, que tem uma abordagem que é praticamente a mesma do livro, mas o livro, ele eu diria que ele é uma revisão da minha tese de doutorado e ampliada, inclusive, porque eu adiciono praticamente mais um capítulo que não consta na minha tese de doutorado, né? E esse capítulo é justamente explicando o método que a gente quer propor para a academia, para que as agendas de ensino, pesquisa e extensão, que eu também chamo de portfólios, né, de pesquisa, que elas possam estar mais voltadas às demandas cognitivas, inclusive, né, não só as demandas sociais, da maior parte da população que precisa, né? Hoje a gente tem, só para concluir essa parte, hoje a gente tem mais de 90% da população brasileira, ela trabalha com carteira assinada, mas ela ganha até 2,5 salários mínimos, esses 90%. Então, essa grande, digamos assim, massa explorada pela mais-valia, ela não é escutada devidamente em nenhum país do mundo, né? Então, os sistemas de participação popular, de participação social, eles ainda estão aquém ainda digamos assim, das necessidades. Não é por falta de vontade política, mas sim por conta de uma conjuntura, digamos, social e principalmente econômica, né? A gente ainda vive sob a hegemonia dos Estados Unidos e de uma economia capitalista imperiosa, né, vamos dizer assim, que domina cadeias produtivas a partir de monopólios e etc. E, e é isso. Então, quer dizer, existem essas limitações, né? E o livro, ele trata basicamente desses aspectos e de outros aspectos. E agora ele foca nas cadeias produtivas, né? Eu escolhi algumas cadeias produtivas: batata doce, mandioca, feijão e arroz. Então a gente faz uma caracterização, um mapeamento dessas cadeias produtivas e busca estudar formas de identificar demandas cognitivas a partir dessas Perfeito. cadeias. Certo. Marco, agora que a gente ainda está com a capa do teu livro em destaque, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre ela e como é que foi a tua experiência junto à editora para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Olha, a experiência foi muito boa, porque a editora atendeu o meu pedido, né? Eu não queria usar uma capa de inteligência artificial ou uma capa, digamos assim, desenhada. Eu utilizei uma foto que a gente conseguiu junto aos movimentos sociais em catalão, né, que, enfim, o pessoal do MST, o pessoal do movimento camponês, o MCP, né, e, enfim, quando eu estive acho que foi em fevereiro de 2023, se eu não me engano, eu estive num dia de campo da Embrapa Arroz e Feijão, em Goiás. E lá eu fiquei conhecendo o Jamil. O Jamil, ele trabalha com sementes crioulas, é um agricultor familiar e trabalha com sementes crioulas, principalmente de milho, né? E ele é uma referência, inclusive, para os pesquisadores da Embrapa que trabalham com agroecologia. E lá eu pude até provar, né, o milho que ele produzia lá na Embrapa, quer dizer, teve um lanche e tudo mais. A gente acabou se conhecendo, ficando amigo. Inclusive, eu estou até devendo uma visita para ele lá em Catalão. Ele tem uma propriedade rural, ele é assentado. E ele que tirou essa foto, né? Isso é uma produção dele, lá de Catalão. Esse milho, que é um milho sol da manhã, que é, inclusive, um milho muito bonito, né? Tem um amarelo, assim, bem
ele faz jus ao nome, né? E por isso que eu achei muito legal essa oportunidade de colocar isso, né? Eu achei, quando eu vi a foto pela primeira vez, eu fiquei encantado, né? Quando eu vi também como que a partir de técnicas de agroecologia, né, sem usar nenhum tipo de defensivo, nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de veneno, se consegue fazer, né, pela via orgânica, né, um alimento tão saudável, né, tão bonito. Então eu quis fazer esse destaque na capa do livro. E a editora acatou a ideia e foi legal. Fiquei muito feliz com essa capa, para te falar a verdade, viu? Eu gostei muito. Que legal, que bom. E o pessoal do design conseguiu também suprir as tuas expectativas, e que bom receber esse feedback por parte do autor. Antes da gente seguir para a nossa última pergunta, aproveito para deixar um recado para você que nos assiste. Se você se interessou pela obra do Marco Antônio Baleiro Alves, Tecnociência Solidária em Áreas Rurais, Repensar a Pesquisa-Ação, aproveito para lembrar a você que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, à obra do Marco Antônio Baleiro Alves. Para a gente fechar e finalizar o nosso bate-papo, Marco, eu gostaria que tu deixasse um recado, uma mensagem para as pessoas que tenham interesse em fazer a publicação, porém ainda não a fizeram. Olha, eu sou suspeito para falar sobre isso, porque eu acredito que o livro impresso ele tem um papel social, sabe? É claro que, digamos, talvez o controle, né, de publicação não seja o mesmo do artigo, né, e que a CAPES não utilize metodologias mais, digamos assim, mais favoráveis ao livro impresso. Mas o livro impresso ele tem um poder de penetração social que é fantástico. Então eu acho que, e mesmo o livro digital também, PDF, também ele é muito importante. Então eu sou suspeito para falar, porque eu lembro que nos anos de 1990, não, 2004, né? Os anos de 2000, 2004, 2005, eu lembro que eu conversava com os professores da Universidade Federal de Goiás, da engenharia sanitária e ambiental, e já há alguns anos já havia essa discussão, né? Se o livro impresso iria acabar, se ia deixar de circular, alguma coisa assim. E naquela época a gente já dizia que não. E hoje a gente vê que o livro ele tem resistência, né? Ele resiste. Porque, enfim, tem muita gente que não gosta de ler no formato digital, prefere o formato impresso. Então, eu acho que é por aí. Eu sou dessa opinião. Eu acho que o livro. Inclusive, eu tenho até vontade de publicar outro livro com o diálogo freiriano. E agora, da próxima vez, eu quero ver se eu consigo publicar um livro menor, mais curto, né? Então, normalmente, assim, quem gosta de ler muito, gosta de escrever, gosta de publicar, né? E eu acho que nada substitui você vê, nada substitui um livro impresso, sabe? O digital, ele não vai substituir o livro impresso. Porque o livro impresso, ele tem, digamos assim, ele atende a uma necessidade, digamos assim, eu diria até do ponto de vista afetivo mesmo, das pessoas, né? Sem contar que eu acho que a compreensão, né? Se acaba a energia, o seu laptop não vai funcionar, né? E aí você pode ficar na mão. Então você tem que ter um livro impresso. É isso. Fica o recado, então, do Marco para você que ainda não fez a tua publicação. Marco, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço.
E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigado e também deixo um convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. E de repente um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode contribuir com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco, até a próxima. Tchau, tchau!